Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindos, pessoal! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Guilherme. Oi, eu sou o Kuducos. Oi, eu sou a Jéssica. E oi, eu sou o Gustavo. E a gente tá aqui para esse pizza mais do que especial. Vamos falar com dois convidados maravilhosos, Guilherme Lacerda e o senhor Eduardo Kuducos. Então, vamos começar com o Kuducos, que já é veterano aqui do Pizza de Dados, né? Kuducos, fala de novo aí pra gente. Tem um detalhe, agora é doutor Kuducos. Kuducos, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e, de novo, sua pizza favorita. Será que eu lembro qual que eu falei da outra vez? Acho que eu lembro. Vamos lá. Eu sou o Kuducos, eu adoro tecnologia, especialmente projetos de tecnologia cívica. Talvez algumas pessoas conheçam um projeto que eu fui um dos criadores, chama Operação Serenata de Amor. Quem não conhece, tem um episódio do Pizza de Dados sobre isso. E eu adoro pizzas, eu faço pizzas em casa, às vezes faço pizzas com os amigos. Eu gosto de pizzas simples, não gosto de pizzas muito rebuscadas. Acho que a minha favorita é uma de fungo com coração de alcachofra, uma pizza vegana que eu aprendi com o Gui, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Ainda bem que ela não é rebuscada, né? Como que isso não é rebuscado, velho? Porra, eu não quero nem saber qual que é a pizza rebuscada, velho, então, cara. Que isso? Você tá cara, rebuscada pra mim é aquelas pizzas de x-tudo, pizza de coração de frango, de estrogonofe com batata palha, tá ligado? Olha, estrogonofe com batata palha é mil vezes mais fácil do que essa que você acabou de falar. Eu gosto daquelas pizzas levinhas, fininhas, entendeu? Entendi. Pra mim isso é muito mais rebuscado, velho. Pra mim também. Diferentes definições de rebusca aqui, então. Rebusca. Diferentes definições de rebusca. Guilherme, fala de você agora, quem você é, o que você faz e, por favor, essa vai ser difícil, sua pizza favorita. Bem, eu sou o Guilherme, eu sou pizzaiolo, agora estou me aventurando um pouco na padaria. A minha pira máxima com panificação, pizza, é trabalhar com fermentação natural, que na verdade é um bichinho como se fosse um cachorro, mas muito melhor. A minha pizza favorita é marinara, que é, não sei se vocês conhecem, é muito simples, é tipo molho de tomate, alho e manjericão. Nossa, que delícia. E aí, na verdade, ela tem um motivo específico para isso, porque quando tu quer conhecer uma pizzaria, tem duas coisas que precisam ser muito boas para te continuar indo na pizzaria e comer pizza boa. Tipo, uma delas é tipo a massa tem que ser incrível e a outra é o molho. Então, quando eu vou a primeira vez numa pizzaria, para mim, tipo, é indispensável comer marinara. Toda vez que eu e meu pai vamos numa pizzaria nova, ou eu e minha família inteira, no caso, eu sempre entro numa discussão filosófica sobre se o molho é bom ou não, e eu tenho muitas opiniões sobre molho de pizza. Mas vamos falar sobre o que faz uma pizza saborosa. Então, você falou do molho e da massa, né? E o Kuducos falou de refinos ou não refinos. Para vocês, o que define uma pizza saborosa? Já sabemos que o Guilherme é muito fã do molho e da massa. Cara, eu sou muito fã da massa também. Aprendi com o Gui também, então... Você tem aquele gostinho um pouquinho mais azedinho da fermentação natural, aquilo pra mim é muito especial. E até por isso que eu falava antes que eu gosto de pizzas leves. Então se tu começa a colocar um monte de recheio, assim, tipo, aquele sabor vai te distrair do sabor da massa. Então eles têm que se complementar e não apagar o outro, né? Acho que pra mim pizzas boas vão passar por isso, assim. Eu queria fazer um adendo, porque o Kuducos não falou. O Kuducos, ele não é tipo só um amante de pizza, ele já foi meu substituto de pizza. Porque 15 ou 20 dias, né? Enquanto eu fui fazer um curso de meditação e tal, que eu não podia sair nem me olhar no espelho. Então o Kuducos é mais que um apreciador, assim. O Kuducos é o oficial também. Ele é, mano. Então, uma vez ele voltou de... Estava em Londres, né, mano? Aí ele voltou de Londres, ele secou o fermento dele para trazer para o Brasil para dar uma amostrinha do Jamie, é o nome do fermento. Caraca! Mano, várias facetas de Kuducos. Massa grossa ou massa fina?
Então, cara, eu acho muito engraçado, porque assim, na verdade, se for pensar em pizza, tem muito tipo de pizza, milhares de tipos. Eu, particularmente, prefiro pizza de massa fina, e aí tem uma coisa interessante, que é, eu prefiro massa fina com fermentação natural, somente se ela for assada até 320 graus, 350. Por quê? Bem específico. É porque o que acontece? A fermentação natural, ela é aquilo que o Kudux falou, que, tipo, deixa um azedinho super gostoso na massa, que, tipo, me encanta muito também. Mas, se eu quiser fazer uma pizza estilo napolitano, que já é uma massa mais mole, que, tipo, assa em 1 minuto e meio a 500 graus, eu usar fermento natural vai fazer a pizza ficar mais borrachuda e tu faz muita força com a mandíbula. Isso incomoda um pouco. Aí, às vezes, você vai numa... Bom, na verdade, eu trabalho em pizzaria, né? E aí, às vezes, tá na pizzaria e a pessoa reclama, não, essa pizza tá crua. E aí teve um caso muito engraçado que a gente lançou uma pizza numa pizzaria que era massa napolitana e as pessoas, nossa, que irado, massa napolitana. Mas a reclamação era que a pizza era crua. Mas, mano, tipo, eu não posso assar uma massa napolitana em mais de 1 minuto e meio. Regras, tipo assim, regra, né? Não exatamente uma regra. Mas é uma conduta que tu faz para ter massa napolitana. São 450, 500 graus e 1 minuto e meio no máximo assando. Por isso que é isso, eu prefiro pizza de fermento natural assada a 320 graus, que é a que leva 5 a 7 minutos. Eu tenho uma pergunta. Foi com você que o Kudux aprendeu a fazer fermento? Ou você, no caso, Guilherme, né? Foi, quer dizer, não foi só comigo, né? Eu tinha um sócio também, que era o Fábio, e aí foi numa casa muito louca lá em Porto Alegre que a gente se conheceu, que o Kudux passava tardes. Sovou massa com a gente já? Claro que já, óbvio, né, mano? Tipo, o Guilherme tava falando de massas a 320 graus Celsius e 3 pizzaiolos aqui, Guilherme, Gustavo, Jéssica e eu, olhando embasbacado. Essa acho que é só podcast, não dá pra ouvir a voz, mas os 3 olhando assim, tipo, que? Como é que é? Muitas especificidades. E ó, vou contar um segredo. Quando o Gui trabalhava com o Fábio, o metódico não era o Gui. É verdade, eu era o mais de boa no rolê. Caraca. Sim, se for falar com o Fábio, aí vai entrar num nível de detalhe que, tipo, era impressionante. Mas calma. Era uma delícia trabalhar com o Fábio, inclusive, não estou criticando, mas é muito engraçado, Mas é um universo, assim, que eu fui descobrindo e me apaixonando. Mas calma, vamos dar um passo para trás. O Guilherme falou que existem milhares de tipos de pizza e de opções, de possibilidades. Quais são as coisas que podem variar, que podem mudar, assim, basicamente, grosseiramente falando? Tá, vamos pensando primeiro em tipos de pizza, né? Tipo assim, vamos pensando no Brasil. Cara, no Brasil o que a gente tem como mais conhecido é o que, pra mim, assim, é tipo a pizza paulistana, né? Que é aquela pizza de fermentação que tu faz ela no mesmo dia e aí tu abre com um rolo. Normalmente as pizzarias de bairro em São Paulo sempre tem um forno maneiro, além e tal. E aí é uma pizza que não é nem grossa, nem fina, e normalmente são pizzas gostosas. A pizzaria que eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu comi, eu falei, mano, mas tem alguma coisa errada, isso aqui parece pizza paulistana. E aí o cara, tipo, tinha morado em São Paulo e abriu a pizzaria aqui porque tinha saudade das pizzas de São Paulo. Mas aí, se a gente for entrar num nível, tipo, maior, assim, de tipos de pizza, tem a pizza napolitana, que é patrimônio imaterial, né? Assim como a profissão de pizzaiolo, que é uma pizza feita na região de Nápoles, tem um processo para fazer a pizza em que tu, tipo, normalmente eu misturo água na farinha, mas a pizza napolitana tu mistura a farinha na água. Então o primeiro ingrediente que tu bota no bowl é a água. A ordem dos fatores altera, velho? Então... Altera o resultado, nesse caso? Não, aí você explodiu minha cabeça aqui, bicho. Não, até que não altera. Mas o que aí tem uma... Não, peraí, não. Se tu falar com um cara da associação Vera Pizza Napolitana, vai dizer que altera sim e não pode. Mas, cara, se tu for mais de boa e relaxado, não altera. Porque a grande questão é, se tu for pensar na pizza como uma comida milenar... eu tava fazendo uma nota fiscal aqui agora e, tipo, eu fiz 1000 pães em um mês. Sovar isso na mão é meio que impossível, assim, pra mim, que eu sou meio fraco, e aí tu usa o recurso da máquina. Sei lá, 200 anos atrás, a gente não tinha maceira para fazer a massa. Então,
misturar a farinha na água com a mão é muito mais fácil, né? Tu vai fazer bem menos força física. O que os napolitanos dizem é que a verdadeira pizza se faz assim, e não sova a massa também. Tu só mistura a massa da pizza e mistura a farinha com água, fermento, sal, e deixa ele fazer um processo que os italianos chamam de puntata, que é quando a cadeia de glúten começa a se formar e aí a pizza começa a ganhar força. Bom, essa é a pizza napolitana. Não, assim, todo mundo quer falar. Vou parar então. Tem mais pizzas, tem muitas pizzas. Desculpa, Guilherme, não é pra você parar de falar. Uma pergunta só antes, que eu acho que vai ser importante para esse episódio. Qual a diferença entre misturar o trigo com os outros ingredientes e sovar a massa? Porque eu acho que os nossos ouvintes não são especialistas nessa parte do processo. Tá, é porque quimicamente o glúten, na verdade o glúten ele existe, mas ele existe ele só existe se duas proteínas presentes na farinha, chamada gliadina e glutenina, entrarem em contato com a água. Então, quando tu sova, o que tu está fazendo é misturando essa proteína com a água para criar a cadeia de glúten. Então, a sova é importante por causa disso, tu vai dando estrutura para a massa. Bom, falar que a sova é o único método de fazer pizza também é uma mentira, porque o método napolitano, por exemplo, não tem sova, só mistura e deixa a coisa acontecer de maneira orgânica. Então a sova é como se fosse uma aceleração do processo da criação das cadeias que precisa acontecer. Pode-se dizer que sim. Eu diria que é uma facilitação, não necessariamente acelerar, né? Porque tem, sei lá, sovas que você vai ficar 5 horas, a cada X minutos você vai lá e faz uma dobra. Então, tipo, é um negócio muito devagar para chamar de acelerar. Mas você tá facilitando que essa transformação aconteça. Isso não é sova, mano. Sério? Isso não é sova. Revelações bombásticas. Então, isso na verdade é perfeito, mas é muito bom, porque isso é só tu deixando a massa, a reação química acontecer, o glúten se formar de maneira orgânica, e a dobra serve só para te dar um pouco mais de estrutura. É interessante porque se tu fizer isso para pizza, funciona, mas é muito mais importante fazer para pão que para pizza. Porque na medida que tu vai dobrando, tu vai criando essas camadas, dando estrutura para a cadeia de glúten, né? Eu tô impressionada com a quantidade de opções aqui. Isso que a gente só começou a falar de massa e a gente se especializou em napolitanas, certo? Tipo... Eu acho que essa galera napolitana faz só do jeito mais complicado, que eu acho que é reserva de mercado, pra deixar mais difícil para menos pessoas fazerem, e aí eles falaram que só eles fazem o napolitano, sacou? Isso aí é reserva de mercado, certeza. O economista não Gustavo. Total, você tem até lá o selo, você não pode chamar de pizza napolitana se você não tem o CREA deles lá, sabe? Tô falando? Tô causando aqui, ó. Mentira, sério? Eu encontrei o Kuducos, inclusive, ano passado, eu fui fazer um curso na Itália. E aí, eu não vou falar qual pizzaiolo, obviamente, mas ele falou, cara, um pizzaiolo italiano falou pra mim, a VPN, ela é importante para uma questão da história da pizza, mas ela é uma coisa muito mercadológica. Então, para te ser VPN, além de seguir esses métodos de produção, tu precisa comprar farinha italiana, o tomate italiano, uma série de produtos italianos. Calma, VPN na computação significa outra coisa. Não, é a VPN. O que é a VPN? É Associazione Vera Pizza Napolitana. Entendi. Muito obrigada. São as pessoas que certificam. VPN significa outro rolê. O que é VPN mesmo? Complexo. Bom, mas aí eu queria só fazer um outro parênteses, que a gente falou muito de napolitana, e assim, tipo, na Itália mesmo existem várias, tipo assim, tem a pizza romana, aquela que é um pouquinho mais grossa. A referência que eu tenho de pizza no Brasil, da pizza romana, é aquela pizza de sardinha que tinha no aniversário de criança, que a avó fazia no liquidificador. Saca? Eu não sou dessa época, não. Minha avó nunca, infelizmente. A temporal sacou, porque quem viu o sorriso dela ali na câmerazinha, que os ouvintes não vão ver, ela sacou demais, assim. É que na minha terra não chama assim, mas chama pizza de liquidificador, entendeu? Então eu fazia no liquidificador batido e tal, e colocava alguma coisa em cima. Às vezes não era sardinha, porque as crianças eram chatas e não gostavam de sardinha, mas era por aí a massa, pelo menos. Se eu não me engano, pizza de liquidificador é mais procurado que receita de pizza
pizza no Google Trends. Eu olhei isso essa semana que passou. Mas assim, se não é mais procurado, tá muito perto, assim. Caraca. É uma brisa. Depende o quê? O negócio é liquidificador, rapaz. Isso aí. Então, a pizza de liquidificador, que é daqui, né? Essa que a gente conhece, com sardinha em cima e tal, ela é uma pizza muito errada também. Quer dizer, pra mim é muito errada. Errada. Isso aí, vamos começar a julgar pizza. É porque, enfim, quando eu tô pensando naquilo que eu falei no começo, que é a gente precisa formar glúten para criar, né, elasticidade na massa, para dar força para a pizza ser aberta na mão. O que a gente precisa de ingrediente para fazer pizza é farinha, sal, água e fermento, né? Mais nada além disso. E aí você olha essas receitas de pizza de liquidificador, vai ovo, leite ninho, daí tem milhares de variações, assim, tipo, de possibilidades. Pra dar liga, olha. Então, exatamente, o ovo para dar liga. Quimicamente, o ovo é um gelificante. É só, vamos trazer para o mundo mais simples, quando você faz um omelete, o ovo fica todo durinho, né, e tu pode pegar o omelete e balançar. Essa é a ação de gelificação do ovo. Por que a gente usaria um ovo no pizza de liquidificador? A gente tem muita água, pouca farinha, formação de glúten quase zero. Então a gente precisa de alguma coisa para deixar durinho. O famoso pá da liga. Exatamente. Na Itália, cara, tem uma brisa que, assim, tipo, os romanos, eles acham que a pizza romana tu pode seguir o método todo certinho, mas a pizza romana, que é altinha, só pode ser feita em Roma. Se não tiver em Roma, não é pizza romana. Não faz sentido nenhum. É uma galera que se apega um pouco à definição, né, Os italianos são bem apegados, pelo visto, né? Isso é um caos muito engraçado. Eu fui pra Roma com os meus pais quando eu era bem jovem. E aí, em Roma, as pizzas individuais não são pra uma pessoa normal, né? Tipo, é uma coisa absurda de grande. E aí, já sabendo disso, a gente chegava no restaurante italiano sempre, perguntava assim, pizza de que tamanho? O cara falou, desse tamanho e tal. Então a gente normalmente pedia 2 pizzas pra 3 pessoas. Aí a gente chegou no restaurante e falou, qual que é o tamanho da pizza? Aí o cara falou, é do tamanho do prato. E na nossa frente tinha um pratinho de sobremesa, assim, sabe? Tipo, pequenininho. Aí eu falei, então tá, né? Se é do tamanho do prato, vê 3. Cara, chegaram 3 pizzas. O prato era tão grande que não cabia 2 pratos um na frente do outro. A gente teve que, tipo, colocar os pratos nas diagonais da mesa, assim, sabe? Pra poder caber. E aí a gente ficou olhando pra aquele monte de pizza. Tipo, era uma quantidade absurda. A gente, de fato, é do tamanho do prato. A gente só esqueceu de perguntar que prato, né? Tipo, além de ir apegados com o tipo da pizza, eles também são apegados com o tamanho, né? Porque dividir é uma ofensa e as pizzas lá são uma coisa absurda de gigantes. A minha português. Melhor prato. A vez que eu fui pra Itália, eu comi uma pizza, eles fazem pizza quadrada lá, retangular a pizza, né? E eles pesam cada pedaço. E aí eu comi uma pizza e aí eu não gosto de tomate, velho. E eu achei o tomate sensacional da pizza, velho. E o tomate lá... o tomate lá, tipo assim, eles não fazem molho de tomate porque o tomate já é o molho. Já é tão gostoso que já é o molho, né? É incrível. Você tinha falado do tomate, já tem que comprar o tomate específico. Isso aí eu acho que o tomate tem que estar certo mesmo, porque aquele tomate é bom. Tem uma marca de molho de tomate que, para fazer tomate pelado, ela é na Itália. Eles só usam só compram de produtores que estão a, sei lá, 200 quilômetros deles. E o mais engraçado é o seguinte: engraçado não, é legal. O tempo que leva do tomate cair do pé até entrar na lata são de no máximo 8 horas. Se passa 8 horas, vira outra coisa, vira, sei lá, passata, mas não vira tomate pelado para usar em pizza. Que louco. Tá, mas aí a pergunta que fica, como é que faz o melhor molho de tomate para uma pizza? Conta um segredo pra gente. Porque assim, um pequeno parênteses. Eu amo molho de tomate, tipo, como todos os tipos de molho de tomate pra poder... Quer dizer, eu amo molho de tomate do jeito que eu gosto, né, óbvio. E aí aqui em casa sempre uma discussão sobre como é o melhor molho de tomate. Sempre. Minha mãe tem uma opinião, eu tenho outra totalmente diferente. Com relação à acidez, à textura, a sabor, se tá doce, se tá salgado, se vai vinho tinto, se não vai vinho tinto, e por aí vai. Então, tipo assim, é uma coisa que realmente me interessa. Cara, eu tô percebendo que na sua casa, eu acho que vocês não discutem política, vocês ficam discutindo ingredientes da pizza, é isso, velho? Não, a gente discute de tudo. De política, molho de tomate, qualquer coisa no meio vai. Então, o molho é uma coisa que é muito particular mesmo, assim, tipo, eu dou aula de pizza, né, desde 2012, e aí
assim, tipo, meu, toda aula tem alguém que diz, toda, não teve uma na vida inteira que não fez, não, mas o meu molho é o melhor molho do mundo. Eu só tenho eu sou muito, assim, algumas opiniões minhas são muito conservadoras, e para mim não faz sentido eu usar, por exemplo, vinho no molho de tomate, sacou? O que eu quero quando eu quero comer molho de tomate na pizza, esse tipo molho é o tomate, como o Gustavo falou, assim, tipo, cara, é um tomate tão bom que é o próprio molho. Então, quando eu pego uma lata de tomate pelado, para mim o importante é, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, mais nada além disso. Nem alho? Nem alho, não. Alho aí vira marinara, né? Imagina, todas as pizzas são base de marinara. Nossa, e azeite? Também azeite não? Não, porque o que acontece? Eu acho que não é necessário cozinhar o molho. Ele cozinha dentro do forno, né? E por que isso? Uma vez que tu tem o molho bem ácido, quando tu cozinha ele perde essa acidez. Essa acidez, para mim, é muito importante para ela casar com a gordura que a pizza, que o queijo libera, né? Quando ele vai para o forno. Então, quando tu tira essa acidez, tu perde um casamento na hora que tu bota a pizza na boca. Tu fica com um molho perfeito para te botar na boca direto, mas o casamento, que é a hora que a pizza sai do forno, tu perde de acidez com gordura, né? Que são dentro das camadas de sabor, se complementam. Eu estou impressionada, sempre fiz errado. Então, mas esse molho hoje que tu cozinha, ele não pode ser parado de ser feito, mas ele pode ser usado para fazer um macarrão. Sim. Sacou? Eu nunca imaginei que você não precisava colocar nem azeite. Eu sempre achei que azeite era pelo menos o fundamental. Tem gente que coloca, assim, isso é muito particular o molho, né? Mas eu sou dessa linha mais conservadora ali, a VPN, que prefere o molho cru amassado com a mão. Tem que ser com a mão. Tem que ser com a mão, meu Deus. O que acontece? O tomate pelado, ele vem um tomate inteiro e suco de tomate. Quando tu bate esse tomate, toda a água que está no tomate, ela se dissolve no molho e fica um molho ralo. E foi o que tu mesmo falou, Gustavo, que o molho é uma coisa grossa, gostosa de comer. Tu perde isso. Por isso é importante amassar com a mão e ter os pedacinhos de tomate para te comer no meio da pizza. Mas aí você tira essa água e usa só o tomate para amassar? Não, eu uso suco de tomate também. Também, tá. Cara, e isso é doido, porque eu nunca gostei de tomate em nada, sacou? Eu sempre fui muito fresco com comida. Eu não gostei, velho, de tomate, pedaço de tomate. Eu sempre odiei pedaço de tomate, velho. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu comi o tomate, eu falei assim, velho, isso aqui eu comia puro, velho. Isso aqui eu pegava o tomate e mordia na cara, assim, de tão gostoso que era. Mas isso também só dá certo quando o tomate é gostoso. Se for pegar um tomate porcaria, não adianta, né? Só colocar umas pitadinhas que o tomate ruim não vai dar bom. Eu sou o contrário. Eu sou apaixonada por tomate. Eu como tomate cru. Eu acho, assim, mordida como fruta. Eu acho maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta pro Guilherme e pro Kuducos, que é o que a gente precisa para se tornar um pizzaiolo, ou uma pizzaiola, no caso, além de criar um podcast com um nome infame. Começa aí, Kuducos. Cara, vamos lá, não sei, deixa eu pensar. Eu acho que você precisa ter paciência, porque fermentação é um processo delicado, né? Como o Gui falou no começo, é um bichinho, então ele tem seu próprio ritmo, você vai ter que entender com que velocidade ele vai demorar para dar o ponto da fermentação que tu quer, etc. E paciência também para ir experimentando, porque acho que no começo vai dar errado. E daí você vai ter que lembrar como que você fez, que deu errado, para tentar diferente, e daí você vai vendo, né, por acerto e erro, vai acertando a receita ali, né? Então, acho que paciência e esse interesse de, eu vou... Então, por exemplo, quando eu tava aprendendo a fazer pizza com o Gui e com o Fábio, né? Depois eu comecei a fazer as minhas pizzas. Nossa, eu anotava tudo com balancinho digital, tanto de farinha, tanto de água, tanto tempo, a temperatura externa tava tanto, né? E daí eu ia entendendo o processo, assim. Daí eu comecei a ver, sei lá, isso eu tava morando na Inglaterra na época. Daí eu vinha pro Brasil visitar meus pais, por exemplo, e mudava tudo, porque o clima era outro, o fermento
se comportava diferente. Mas, assim, quando eu falo paciência, parece que é um negócio chato. Então, tem que ser um negócio que você se diverte fazendo. Se você achar um porre e ficar fazendo essas anotações e comparando, tipo, come essa massa, agora sobe 10 graus o forno e faz outra pizza. Cara, desencana, vai fazer outra coisa que é melhor, eu acho. Tipo, tem que se divertir no processo. Tô começando a achar que tem que ser cientista de dados pra fazer pizza aí, tem que ficar anotando os negócios, cara, mudar ali na hora certa, sei lá, bicho, isso parece complicado. Tive uma ideia muito boa, cara. Imagina só se as pessoas de todo mundo fizessem as suas pizzas e as suas anotações, porque aí tu anota a temperatura, a umidade do ar e tu conseguisse criar sei lá o quê, porque é isso, né? Tu não sabe o que tu vai criar quando tu começa a botar um monte de dados dentro de algum banco de dados, né? E aí tu ia conseguir saber por região, tipo, no sul o ideal é tu trabalhar com a pizza com hidratação X por tantas horas, a temperatura média, sei lá, é 20 graus. E, enfim, seria incrível isso, que fritação irada. Mas complementando o que o Kuducos falou, eu acho que é exatamente isso, né? Tipo, na verdade é isso que eu faço. Eu tenho um caderno que eu vou anotando infinitamente receitas. E ter consciência que é muito importante ter controle de tempo e temperatura. Porque a gente, querendo ou não, por mais que a gente não enxergue trabalhar com pizza, com planificação, tu tá trabalhando com uma vida, né? São microvidas, é microbiologia, mas é uma vida. Então, como o Kuducos falou, você pega o seu fermento, você vem para o Brasil, muda. E aí você precisa de tempo, de anotação, de observação, para saber como o seu fermento está nessa temperatura. Eu ia falar que tem uma coisa aí que você me lembrou que é importante, né? Como é uma vida, tem alimentação, né? Eu me ferrei muito, porque eu não sabia que o tipo de trigo que é o mais popular lá na Inglaterra é muito diferente do trigo que é o mais popular no Brasil. Então eu ia no mercado, comprava farinha e dava totalmente diferente. Eu não entendi o porquê, assim, até eu descobri, nem lembro como é que foi, mas é uma vida, você mudou a alimentação, aquele ser vivo vai falar, o que você tá me dando, sabe? Tipo, sei lá, troca a ração do teu gato vai olhar pra tua cara, tipo, o que é isso que você tá me dando, sabe? São as concentrações de açúcar que são muito diferentes, né? Os açúcares mudam, tanto farinha tipo 1 do tipo 00. Mas então, eu acho que ter essa observação de tempo, temperatura é muito importante e ter uma certeza muito, 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 muito certa, que é, tu vai fazer pizza ruim, vai, inevitável, não tem como não fazer. Mas é gostoso, eu acho que esse é o processo, né? Tu vai, validação, erro, valida, tudo certo, sabe? Tipo, tem que ter paciência. Eu acho também que, assim, tipo, hoje, para ser um pizzaiolo diferente, assim, do que tem das pizzas convencionais, é querer buscar um pouquinho mais, sabe? Tipo, se todo mundo abre com rolo, não quer dizer que o jeito certo é abrir com rolo, né? Mas qual outro jeito tem que abrir? É com a mão? Sei lá, posso tocar para cima? Eu acho que, sei lá, como em qualquer profissão também tem que ter um nível de curiosidade e insanidade, assim, para fazer perguntas que, sei lá, que ninguém faz, para fazer uma coisa mais gostosa, assim mesmo, né? Não, assim, esse episódio ele sai de noite, né? Mas assim, a gente tá gravando ele logo depois do almoço, eu acabei de comer, eu estou de barriga cheia, e vocês estão me deixando com fome de novo, velho. Nossa, nem fala. Cara, vou mandar umas fotos pra vocês aqui. Ai, não manda. Eu já fiz o Instagram, eu já fico morrendo de vontade cada vez que eu abro o Instagram e tem foto sua. Não, tipo, você, né, da comida. Sim. Bom, pessoal, esse episódio foi um episódio curtinho, e é o nosso episódio de 1º de abril, espero que os nossos ouvintes tenham gostado. A gente chamou aqui o Kuducos e o Guilherme para falar um pouquinho pra gente sobre pizza de verdade e não só pizza de dados. Então, muito obrigada a vocês por terem participado, foi uma honra e foi muito legal fazer essa brincadeira de 1º de abril com todo mundo. E no final, tem dado nas pizzas. As pizzas muita informação. Sim, precisa fazer um data lake sobre temperaturas e umidade de fermentação de massas. A gente pode fazer um convite, a gente fala para as pessoas fazerem as pizzas, anotarem o tipo da farinha, o tempo, a temperatura, não sei o que, manda pra gente, a gente faz um dataset aí, e aí vai ficar disponível no Pizza de Dados. Tem outra faz coisa um formulário para as pessoas preencherem, vai ser show. Nossa, tem outra brisa que é assim, ó, por exemplo, bom, vamos continuar, adoro viajar. Uma coisa que é muito comum acontecer é o seguinte, hoje agora aqui no Rio de Janeiro tá um sol absurdo, choveu a full o carnaval inteiro, mas tá muito sol. Aí às vezes acontece que
4h30 da tarde começa a chover. Para um delivery, isso é, assim, horrível em algum nível, porque do ponto de vista de organização logística, e muito bom financeiramente. Mas o que acontece? Muitas vezes tu não faz a massa toda necessária para um dia de chuva que tem muito mais pedido, não tem o número de motoboys necessários para o número de pedido. E a consultoria que eu dava numa pizzaria aqui no Rio, o que eu ficava fritando com a galera assim, das gerências das lojas é que, o que o cara precisava saber era na segunda, na quarta e na sexta o que ia acontecer com o tempo, para ele contratar o número de motoboys certos para pedir a quantidade de comida, de insumo para estoque correto. Então tem 1000 possibilidades de como criar inteligência para pizza, para quem faz e também para quem vende, né? Cara, sensacional. Sensacional. Mas, gente, é isso. A gente vai ter que ficar por aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado também. E foi uma honra ter vocês aqui. E a gente vai deixar todos os links para as coisas que a gente conversou no nosso site. Vai ter link para pizza, sim. Vai ter link para o Instagram do Guilherme, que tem um monte de comida gostosa. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau! Tá. Uma vez me disseram que é fruto e não frutar, que são coisas diferentes. Agora eu já não lembro o que fazia um ser frutou, o outro ser frutar e pra onde isso ia. Eu gosto daquela Não vou frase. entrar nesses detalhes biológicos, não, porque todo mundo me chama de louca quando eu começo. Então eu vou ficar quieta. Eu gosto daquele ditado que fala assim: conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar ele na salada de frutas. Então vou deixar essa reflexão aqui. Mas tá, eu queria